Sierra Nevada se prepara para construir aviões do dia do juízo final da Força Aérea dos Estados Unidos. A Sierra Nevada Corporation está se preparando para receber seu primeiro jato comercial de passageiros a ser modificado nos próximos aviões do dia do juízo final da Força Aérea dos Estados Unidos e se preparando para o que espera que marque uma nova era para o empreiteiro de defesa. Brad Hall-Bowditch, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Sierra Nevada Corporation, disse ao Defense News em 29 de maio que é o primeiro dos 5 aeronaves Boeing 7478 que se tornarão a Survivable Aero-Urban Operation Center, ou SAUC, chegará às suas instalações em Dayton, Ohio, neste verão. Nos próximos 12 anos, o SAUC substituirá gradualmente o antigo E-4B Nightwatch da Força Aérea, também conhecido como aeronave do Centro Nacional de Operações Aerotransportadas. Se ocorresse uma guerra nuclear ou uma catástrofe que destruísse os centros de comando e controle militares no terreno, o presidente dirigiria as forças através de um E-4B ou SAC aerotransportado, daí o termo dia do juízo final. A Força Aérea possui 4 E-4Bs que voam desde a década de 1970 e estão perto do fim de sua vida útil. A Força Aérea anunciou em abril que concedeu à Sierra Nevada Corporation um contrato de 3 bilhões para construir o SAUC e substituir o E-4B até julho de 2036. O acordo é o maior contrato individual que a Sierra Nevada Corporation recebeu em suas mais de 6 décadas de história como empresa de integração de sistemas de missão e modificação de aeronaves, disse Hall-Bowditch. A empresa espera que seu trabalho na SEACO abra oportunidade para contratos maiores e programas importantes. A Sierra Nevada Corporation decidiu almejar um maior crescimento nos últimos anos, disse ele, com a empresa aumentar os seus gastos em ferramentas de engenharia digital, bem como em novas infraestruturas e instalações. Isso inclui a construção de um centro de inovação e tecnologia de aviação em Dayton, que conta com grandes hangares onde os 747 receberão modificações para se tornarem SEACOs. O primeiro novo hangar da empresa foi inaugurado há 1 ano e meio, a segunda deverá ser concluída neste verão, seguida de mais 3 hangares e outras instalações de apoio. A engenharia e desenvolvimento da SEACO ocorrerá em grande parte nas instalações da Sierra Nevada Corporation, perto de Denver, Colorado. Outros escritórios estão sendo instalados em locais como Dallas, Texas. Isso permitirá que a empresa aproveite a contratação de grupos em vários locais do país, à medida que a empresa agrega cerca de 1.000 trabalhadores para o programa, disse Hall-Bowditch. Todo esse investimento nas ferramentas digitais, nos colaboradores, nas instalações do Sierra Nevada Corporation, colocaram-nos em condições de assumir esse tipo de projeto como o avião do juízo final, acrescentou. A Sierra Nevada Corporation planeja comprar 5 aviões Boeing 747-8 da Coreia Air para convertê-lo em centro de operações de voo, com o último programado para entrega em setembro de 2025. De acordo com o relatório de maio da Reuters, Hall-Bowditch disse que essas 5 aeronaves são tudo o que a empresa precisa para concluir os requisitos de desenvolvimento de engenharia e fabricação do avião do juízo final, mas disse que a Sierra Nevada Corporation comprará mais aviões se a Força Aérea quiser expandir ainda mais sua frota. Hall-Bowditch disse que a Sierra Nevada Corporation inspecionou os aviões, o mais antigo dos quais foi entregue em 2015, descobriu que a Coreia Air os manteve em excelentes condições. A Sierra Nevada Corporation está usando um processo totalmente digital para projetar o avião de juízo final, disse ele. E a Força Aérea será proprietária desses modelos digitais. Hall-Bowditch diz que os modelos, juntamente com a arquitetura de sistemas abertos, tornarão mais fácil para a Força Aérea atualizar os aviões. As modificações estruturais para transformar o 747 em centros de comando aéreo incluirão a instalação de antenas de comunicação em toda a aeronave, uma cozinha para voos de longa distância, os sistemas de missão onde a tripulação realizará seu trabalho e a fiação e infraestrutura para apoiar esses sistemas. Hall-Bowditch disse. Mais uma das atualizações mais críticas envolverá o reforço do avião para resistir à radiação e aos pulsos eletromagnéticos que poderá encontrar em uma explosão nuclear.
A Shunk Works, da Lockheed Martin, conduzirá este trabalho como subcontratado no programa de Robotics, além de realizar outros trabalhos no avião. A Skunk Works traz muita experiência na integração de capacidades avançadas em fuselagens, neste caso, o endurecimento contra a radiação, diz Robotics. Eles têm uma base de experiência na qual o avião tem menos experiência, por isso os adicionamos à equipe. Os aviões manterão seus motores GE-NX-2B fabricados pela General Electric. Observou ele, a Rolls-Royce fornecerá os sistemas auxiliares de energia da aeronave. A Collins Aerospace, que Halbaudet chamou de líder na indústria de defesa em sistemas de comando, controle e comunicações nucleares, também ajudará a construir o avião. Além de ser uma fuselagem mais moderna do que os E-4BS de meio século de idade, esse Halbaudet, novo avião se beneficiará de ter computadores e outras tecnologias modernas e fáceis de usar, e de fácil modificação que advém de uma arquitetura aberta e estrutura. A Força Aérea estava focada em manter baixos os custos do ciclo de vida para operar ou sustentar o avião, disse Halbaudet, especialmente após o alto custo e manutenção do E-4B. Assim, a Sierra Nevada Corporation adaptou sua proposta para abordar essas preocupações, usando a arquitetura de sistemas abertos e oferecendo à Força Aérea um pacote robusto de direitos de dados, algo que o serviço tem achado difícil de obter de empreiteiras em outras aeronaves como o F, fabricado pela Lockheed Martin 35 lutador. Halbaudet reconheceu que isso poderia significar que outra empresa poderia ganhar o contrato para sustentar o programa, mas ele disse que o avião está confiante de que pode fazer o trabalho suficientemente bem, com eficiência suficiente para mantê-lo. A obtenção de direitos de dados para o avião vai pagar grandes dividendos para a Força Aérea dos Estados Unidos, para o Departamento de Defesa durante décadas, disse Halbaudet. Reconhecemos desde o início que a Força Aérea valoriza os direitos de dados. Em outras palavras, a capacidade de sustentar e modificar a aeronave de maneira econômica. Estávamos dispostos, como empresa, a ouvi-los e a oferecer o que eles pediam. Tropas russas executam em uma semana 25 ataques, incluindo com 15 em alvos militares ucranianos. A Rússia eliminou cerca de 10.900 soldados da Ucrânia nas últimas 24 horas, debitou duas localidades na região de Kharkov e conduziu 25 ataques com armas de alta precisão em alvos militares, relatou o Ministério da Defesa russo. Os militares russos realizaram 25 ataques conjuntos com armas de alta precisão contra alvos ucranianos. Em uma resposta, anunciou na sexta-feira o Ministério da Defesa da Rússia. De 25 a 31 de maio deste ano, as Forças Armadas da Federação da Rússia realizaram 25 ataques conjuntos com armas de alta precisão, incluindo mísseis hipersônicos Kinzhal e veículos aéreos não tripulados, e resultado dos quais foram atingidos postos de comando, instalações de infraestrutura, de aeródromos militares, instalações de defesa antiaérea, arsenais, bases de combustível, oficinas de produção e locais de armazenamento de lanchas não tripuladas e drones de ataque, disse o Ministério. Além disso, foram atingidos locais de destacamento temporário de unidades das Forças Armadas da Ucrânia, formações nacionalistas e mercenários estrangeiros, continuou ele. O agrupamento de tropas da parte oeste libertou nesse período as localidades de Berestovoia e Ivanovka, na região de Kharkov, junto com o agrupamento Sever Norte, foi responsável pela eliminação de até 4.050 efetivos ucranianos, além de ter bloqueado 31 contra-ataques deles. Além disso, ambos destruíram 88 veículos militares, 10 lançadores múltiplos de foguete Bastion, Grad, Vampire e 59 peças de artilharia de campanha. Já os agrupamentos Yong-Su e Vostok Leste e Tenzin Centro aniquilaram na República Popular de Donetsk cerca de 6.850 militares adversários e foram impedidas 37 tentativas de avanço ucranianas. Eles ainda aniquilaram 103 veículos militares, 94 peças de artilharia de campanha, 19 depósitos de munição das tropas ucranianas e um sistema de lançador múltiplo de foguetes Grad. Além disso, 45 militares ucranianos se renderam como prisioneiros de guerra. As forças de aviação e defesa antiaérea russa abateram 2 aviões MiG-29 e 2 Su-27 da Força Aérea da Ucrânia, 14 mísseis táticos operados ATACMS fabricados nos Estados Unidos, 17 bombas aéreas guiadas Hammer fabricadas na França, 6 mísseis anti-radar Army fabricados nos Estados Unidos, 6 mísseis antinavio Neptune, 58 foguetes Himmers fabricados nos Estados Unidos, Vampire fabricado na República Tcheca e Oksha, além de 312 veículos aéreos não tripulados, detalhou ainda o órgão militar.
Estados Unidos usam venda de armas ofensivas para a Arábia Saudita a fim de pressionar Israel, diz analista. Os Estados Unidos voltaram a vender armas ofensivas para a Arábia Saudita em contexto de alta tensão por operação de Israel na faixa de Gaza. A concessão norte-americana tem o intuito de reforçar a posição de Washington na região e responder à aproximação da Arábia Saudita com a China e Irã, acreditam especialistas. Os Estados Unidos prepararam a retirada do veto à venda de armas ofensivas para a Arábia Saudita, de acordo com fontes do governo americano ouvido pelo jornal britânico Financial Times. Washington e Riad preparam a assinatura de amplo pacote de acordos bilaterais para renovar relações nas áreas de defesa e energia. A retomada da venda de armas ofensivas norte-americanas para a Arábia Saudita colocaria fim ao veto imposto pela administração de Joe Biden no início do seu mandato. Na época, a Casa Branca expressou preocupação em relação às alegadas violações aos direitos humanos pela Arábia Saudita durante sua campanha no Iêmen e a perseguição de oponentes políticos. Entretanto, o veto não impediu a continuidade do comércio de armas entre as partes, nem a manutenção da Arábia Saudita como principal comprador de armamentos do Oriente Médio. De acordo com os dados do CIPRI, recentemente o pacote de vendas aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos previu a modernização de aeronaves e sistemas do Sistema de Vigilância Aérea Tática RE-3A da Arábia Saudita, a um valor estimado de 582 milhões de dólares. No entanto, a retirada do veto é uma mudança significativa na posição pessoal do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que durante sua campanha presidencial prometeu retaliar o rei saudita pela morte do jornalista Jamal Khashoggi. No início do seu mandato, Biden prometeu transformar a Arábia Saudita em um estado pária durante o seu mandato. De acordo com o professor adjunto de Segurança Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli, os Estados Unidos temiam que a Arábia Saudita utilizasse suas armas para promover a agenda própria, incompatível com a de Washington. Apesar de ser um aliado dos Estados Unidos, a Arábia Saudita tem uma agenda própria. Então não havia garantias para Washington sobre como essas armas seriam usadas, especialmente se considerarmos o histórico saudita, disse Brancoli. A recente diversificação na política externa da Arábia Saudita e sua aproximação da China à entrada no BRICS levam os Estados Unidos a realizar concessões a fim de reter Riad como parceiro prioritário no Oriente Médio. O barco de uma Arábia Saudita exclusivamente vinculada aos Estados Unidos já partiu. A Arábia Saudita passará assim a conduzir uma política externa mais autônoma, garantiu Brancoli. Nesse contexto, o fornecimento de armamentos é uma ferramenta que os Estados Unidos têm de garantir o seu espaço e uma aproximação com os sauditas. O fornecimento de armas de alto valor tecnológico implica a formação de uma parceria de longo prazo, uma vez que só os Estados Unidos poderão fornecer peças e serviços de manutenção. Para esses equipamentos, apontou o especialista, logo os sauditas deverão ter em mente que é necessário manter boas relações com os americanos. Caso contrário, podem perder a operacionalidade do seu arsenal ofensivo. De acordo com o pesquisador em Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Romuald Gonçalves, a tentativa de Biden de pressionar o seu parceiro saudita deu errado, compelindo a Casa Branca a adotar uma política mais realista em relação ao reino. A administração Biden chegou à conclusão de que a Arábia Saudita passaria a buscar armamentos em outras fontes, como fez o Egito, disse Gonçalves. Logo, concluíram que seria mais realista, do ponto de vista diplomático e do complexo militar industrial norte-americano, retomar essas vendas aos sauditas. A dificuldade da administração Biden de impor limites à escala de operações israelenses em Gaza, que tem gerado constrangimento público à Casa Branca e prejuízos eleitorais graves ao Partido Democrata, também motiva os Estados Unidos a se reaproximar da Arábia Saudita. Para Gonçalves, os Estados Unidos precisam manter a Arábia Saudita na mesa de negociações para concluir um cessar-fogo em Gaza. Em um momento no qual Israel está impondo obstáculos, o fortalecimento dos laços com a Arábia Saudita parece importante para Washington. Os Estados Unidos estão muito insatisfeitos por Israel, que é um aliado dos Estados Unidos, não estar seguindo a disciplina do sistema, segundo o Pentágono. Israel caminha para uma derrota estratégica, diz Gonçalves. Nesse contexto, os Estados Unidos fazem pressão em Israel através dos sauditas. De fato, em recente oitiva, no Congresso dos Estados Unidos, o secretário de Estado do país, Antony Blinken, relacionou os obstáculos impostos por Israel a um cessar-fogo na faixa de Gaza e a reaproximação entre Washington e Riad, reportou a Reuters.
Até agora, as negociações para um cessar-fogo vêm sendo uma questão hipotética ou teórica para Israel. Caso concluamos os acordos com a Arábia Saudita, essa questão hipotética ou teórica torna-se real e eles terão que responder de uma forma ou de outra, diz Blinken. Para Gonçalves, a reaproximação entre Washington e Riad também aumenta a pressão sobre Israel, para que volte a fornecer condições para a assinatura dos acordos de normalização das relações com a Arábia Saudita. O professor Brancoli concorda, lembrando que os Estados Unidos têm muito interesse na normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita no âmbito dos acordos de Abraão. A ideia dos acordos de Abraão era a de que os países árabes reconheceriam Israel em troca de auxílio financeiro e militar dos Estados Unidos, lembrou Brancoli. Mas com a enorme crise instaurada na região desde 7 de outubro, vemos que os Estados Unidos se esforçam para manter os sauditas na mesa de negociações. A retomada da venda de armas ofensivas dos Estados Unidos para a Arábia Saudita também configura uma resposta à ofensiva do grupo iemita Houthi contra embarcações ocidentais, que levou ao bloqueio de importantes rotas comerciais e sérios prejuízos econômicos. De acordo com o porta-voz do grupo, a ofensiva foi uma retaliação à operação militar israelense na faixa de Gaza. Coalizão comandada pela Arábia Saudita iniciou a operação no Iêmen em 2015 para combater a milícia Houthi, que mantém ligações com o Irã. Ainda que amplamente financiada por Washington, a operação caiu no desgosto de membros do Congresso norte-americano que pressionaram pelo fim da empreitada. Em 2022, um acordo de cessar-fogo mediado pela ONU permitiu significativa desescalada da violência, apesar da continuada crise humanitária iemita. O início do conflito em Gaza, no entanto, colocou o Iêmen, a região do Mar Vermelho, de volta na agenda estratégica dos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, o Pentágono lançou a Operação Naval na área, com apoio de países como Reino Unido, Noruega, Canadá, França e Itália. Em janeiro deste ano, Washington voltou a classificar o grupo Houthi como uma organização terrorista, consolidando a tendência de retomada da violência no Iêmen. De acordo com Gonçalves, a expectativa é de que os novos acordos garantam a Riad o acesso a meios navais para participar de futuras operações no Mar Vermelho. O fato é que a Arábia Saudita até agora não colocou nenhuma fragata sequer para participar da operação conduzida pelos Estados Unidos no Mar Vermelho, ainda que fosse para marcar presença simbolicamente, apontou Gonçalves. Temos que manter em mente que a situação no Mar Vermelho não apontará sinais de melhora enquanto a operação israelense em Gaza continuar. Brancoli acredita que o envio de novas armas para a Arábia Saudita proporcionará um engajamento mais contundente de Riad nesse tipo de operação. Caso haja nova tentativa de bloquear rotas comerciais na região, os Estados Unidos terão mais instrumentos na região para responder, considerou Brancoli. Com os novos armamentos, os sauditas poderão ser convidados ou impelidos a serem atores, provedores de segurança na região de uma maneira mais ativa. Apesar dos riscos que o envio de armas ofensivas impõe para o equilíbrio estratégico regional, a concessão norte-americana pode ser considerada uma vitória da virada autonomista da política externa saudita. A expansão do rol de parceiros internacionais permitiu a Riad mais margem de manobra na negociação com os Estados Unidos, acredita Brancoli. Do ponto de vista da Arábia Saudita, a situação atual é vantajosa. Afinal, ela consegue pulverizar suas relações, estabelecendo laços com a China e Irã, ao mesmo tempo que adquire novas armas dos Estados Unidos, considerou Brancoli. Agora, a venda de armas sempre levantam suspeitas nos países vizinhos, seja no Oriente Médio ou em qualquer outra região do mundo, com o possível objetivo de acalmar os seus novos parceiros regionais acerca da compra de armas ofensivas dos Estados Unidos. Neste sábado, 25, o príncipe saudita Mohammed bin Salman recentemente aceitou o convite para visitar o Irã. A visita, que ainda não tem data marcada, será a primeira de um líder saudita ao Irã em 2 décadas, reportou a agência estatal iraniana IRNA.
Marcos estabelece linha vermelha com Pequim sobre assédio no Mar Sul da China Meridional. Ao discursar na Quimera de Defesa do Diálogo de Xangri-Lá, no Sudoeste Asiático, o presidente filipino Ferdinando Marcos Júnior estabeleceu critérios quase preto no branco sobre o que seria considerado um ato de guerra por parte da China. O comentário veio em referência ao Seconde Thomas Sowell, um recife no mar da China Meridional, onde as Filipinas têm um posto avançado, apesar de uma decisão contrária da ONU em 2016. Pequim reivindica a propriedade do território e tem assediado navios filipinos que reabastecem a base todos os meses. Esse assédio inclui o disparo de canhões de água e o abortamento de um navio filipino. Abalroamento de um navio filipino. Mas se essa agressão resultasse na morte de um cidadão filipino, disse Marcos, seria muito, muito próximo do que definimos como um ato de guerra. Isso é mais do que semântica. As Filipinas e a América têm um tratado de defesa mútua que remonta à década de 1950. Em parte por essa razão, o comportamento da China em torno do Recife tem estado na zona cinzenta, atividade que fica aquém do conflito total. Pequim usa a guarda costeira em vez da marinha para interceptar navios filipinos. E embora essas forças tenham ferido filipinos, não mataram ninguém. A questão, então, é o que Manila define como um ato de guerra em vez de assédio. E, portanto, o que poderia desencadear uma guerra entre os Estados Unidos e a China. É quase certo que será uma linha vermelha, disse Marcos, sobre a situação em que as forças chinesas matam um cidadão filipino. O discurso principal foi uma plataforma elevada para Marcos e para as Filipinas de forma mais ampla. Manila está a desempenhar um papel mais importante na segurança da região à medida que aprofunda os seus laços de segurança com Washington e outros países que pensam da mesma forma, como o Japão e a Austrália. Não há questão mais unificadora para essa coligação do que o mar da China Meridional, disse Gregor Poling, especialista em Sudoeste Asiático do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos. O mar da China Meridional, de uma forma ou de outra, repercute em praticamente todos os aliados e parceiros dos Estados Unidos, mesmo aqueles fora da região, porque é uma questão de lei geral, diz Poling. Todos concordam que a China está errada. Ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos revela a escolha difícil que o exército ucraniano terá que fazer. As forças armadas da Rússia têm uma vantagem absoluta sobre as tropas ucranianas do conflito militar e em breve o exército de Kiev terá que fazer uma escolha difícil. Disse o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, em uma entrevista ao canal do YouTube Judging Freedom. Certamente virá um ponto de virada quando os militares ucranianos perceberão que tudo está perdido e terão que tomar uma decisão. Ou seguir Zelensky para o inferno ou tentar afastá-lo do poder e salvar o que resta da Ucrânia, disse ele. O ex-oficial de inteligência acredita que Zelensky continuará governando o país por algum tempo, mas apenas enquanto os Estados Unidos estiverem interessados nisso. O presidente russo Vladimir Putin tem enfatizado repetidamente que a Ucrânia é liderada por pessoas que são guiadas não pelos interesses da população do país, mas pelos interesses de seus patrões ocidentais, que orientam Kiev para continuar o conflito com Moscou. Recentemente, o jornal The New York Times informou que analistas do Ocidente são de opinião que, nos próximos meses, as forças armadas da Rússia alcançarão ainda mais sucesso em toda a linha de frente. França proíbe empresas israelenses de expor stands na Eurosatori em 2024, Feira Global de Defesa. Paris barrou companhias israelenses de participar da exposição anual Eurosatori de armas e indústria de defesa deste ano em Villepinte, perto da capital francesa, nos dias 17 a 21 de junho. O comunicado sobre a proibição foi emitido tanto pelos organizadores do evento quanto pelo Ministério da Defesa francês nesta sexta-feira, segundo a Reuters. Seguindo uma decisão das autoridades governamentais, não haverá stand israelense no Salão Eurosatori de 2024. Disse um porta-voz dos organizadores por e-mail. O Ministério da Defesa afirmou que a mídia que não estão mais reunidas as condições para receber empresas israelenses na feira, em um momento em que o presidente Emmanuel Macron pede que Israel cesse as operações em Rafah, disse a pasta.
No início desta semana, Macron declarou estar indignado com um ataque aéreo israelense que desencadeou um incêndio que matou 45 pessoas em um acampamento na cidade de Rafah, em Gaza, e provocou protesto de líderes globais. A Eurosatory é a maior exposição internacional de defesa e segurança terrestre e aérea. A feira global é realizada a cada 2 anos no Centro de Exposição Paris Nord Villepinte. Em 2022, o evento reuniu mais de 1.700 expositores e aproximadamente 62 mil visitantes de 150 países. Suécia busca armas de defesa aérea para seus barcos de assalto. A Suécia planeja adquirir armas antiaéreas para os seus barcos de assalto rápido para combater drones e helicópteros que as autoridades alertaram que o Mar Báltico pode tornar-se um ponto de conflito com a Rússia. A filial de equipamentos do Ministério da Defesa sueco, chamada FMEV, lançou um apelo para a compra de 8 armas antiaéreas sob um contrato avaliado em mais de 176 milhões de dólares. As armas serão colocadas no combate Bolt 90 de fabricação sueca, uma embarcação de assalto de alta velocidade de curvas fechadas para as unidades anfíbias do país. De acordo com documentos de licitação publicados recentemente, eles estão programados para operar em todas as áreas geográficas navais de interesse e incluirão 12 anos de munição projetado para danificar aeronaves. As armas antiaéreas podem ser uma alternativa de baixo custo aos interceptadores de mísseis quando se trata de proteger as tropas contra ataques de drones, um cenário que se tornou onipresente na defesa da Ucrânia contra ataques russos. Embora alguns barcos russos já estejam armados com esse tipo de defesas aéreas, Moscou também estaria a criar unidades móveis de armas antiaéreas, onde cada caminhão seria equipado com canhões antiaéreos da área soviética. A aquisição sueca surge no meio de preocupações expressas por Mikhail Biden, comandante das Forças Armadas do país, sobre as ambições da Rússia na região do Mar Báltico. De interesse específico, observou numa entrevista recente à rede de comunicação social alemão RND, a ilha de Gotland, localizado no meio do Mar Báltico, a cerca de 330 km do enclave russo de Kaliningrado. Estou confiante de que Putin ainda tem os 2 olhos em Gotland. O seu objetivo é obter o controle do Mar Báltico. Quem controla Gotland controla o Mar Báltico, disse Biden, dada a sua importância tática para a Suécia, agora membro da OTAN, e para toda a região. O país escandinavo estacionou tropas permanentes na ilha. No início deste mês, o governo russo apresentou planos para rever as suas fronteiras marítimas em torno das ilhas do país, do Golfo da Finlândia e em torno de Kaliningrado, uma medida que abriria disputas territoriais com membros próximos da OTAN. União Europeia pondera a criação de escudo de defesa aérea. A União Europeia está a considerar a criação do seu próprio escudo de defesa aérea depois de os líderes do bloco terem dado o seu apoio a uma iniciativa grego-polaca nesse sentido esta semana. Os primeiros ministros dos países Kyriakos e Donald Tusk, respectivamente, apresentaram a ideia à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa carta no início desse mês. Depois de von der Leyen que pretende um segundo mandato após as eleições no início de junho, e rapidamente apoiada a ideia, o principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, também sinalizou o apoio. Congratulo-me com o fato de os Estados Unidos fizerem isso para defender o nosso espaço aéreo. Por que deveríamos olhar para isso de uma forma fragmentada? Pergunta Borrell antes de uma reunião do Conselho de Relações Exteriores em 28 de maio em Bruxelas. Borrell disse aos repórteres que a ideia levanta muitas questões, mas o diabo está nos detalhes, disse ele.
Onde serão colocadas essas defesas aéreas? Pergunta. Na fronteira? Pergunta. Qual fronteira? Pergunta. Com quais capacidades? Pergunta. Com que financiamento? Pergunta. Na sua carta, Mitsotakis e Tusk disseram que prevêem um sistema abrangente de defesa aérea para proteger o nosso espaço aéreo comum da União Europeia contra todas as ameaças que chegam, citando a guerra da Rússia contra a Ucrânia como motivação principal. Além dos benefícios militares tangíveis que tal esforço poderia trazer, os dois líderes argumentaram que um programa conjunto carro-chefe sinalizaria aos possíveis atacantes que a União Europeia está unida na defesa. Essa formulação pode ser vista como uma escavação velada em Berlim, onde as autoridades estão bem encaminhadas para montar uma coligação de defesa aérea no âmbito de sua iniciativa europeia Sky Shadow, que conta agora com 21 países membros. As autoridades alemãs criaram a iniciativa em 2022, em meio ao choque causado pelas tropas russas que visavam a infraestrutura e centros populacionais ucranianos com mísseis e drones. O polaco Tusk disse anteriormente que quer que o seu país adira, mas enfrentou a oposição do presidente Andrzej Duda, que foi reeleito em 2020 com o apoio do então governante Partido Lei e Justiça. O projeto é essencialmente uma consequência europeia da arquitetura de defesa aérea da OTAN, destinada a coordenar as aquisições nacionais e a garantir a interoperabilidade entre sensores e interceptores. Mas nem todos os Estados membros da União Europeia aderiram à ideia, em parte porque a abertura para o fornecimento de hardware necessário depende fortemente de produtos não europeus, incluindo o míssil israelense americano Arrow 3 e o sistema Patriot dos Estados Unidos. A reação alemã à proposta grego-polaca foi silenciosa, mas com as autoridades a dizerem que não tem nada contra ela, desde que não interfira na sua iniciativa. A OTAN continua a ser a maior e mais importante aliança de defesa para a Europa, disse o secretário de Estado Müller aos jornalistas antes da reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros nesta semana. Ela apresentou a ideia de usar os canais de aquisição e financiamento do bloco como mecanismo de alimentação para a iniciativa da Alemanha. No final, a reunião do Conselho chegou e terminou sem qualquer ação sobre o assunto. Segundo autoridades em Berlim e Bruxelas, um porta-voz do governo alemão disse que a proposta grego-polaca surgiu apenas na periferia, enquanto o porta-voz da União Europeia disse que formalizar propostas nacionais não era tarefa do painel. Para começar, Estados Unidos e Singapura trabalharão juntos em tecnologia de combate a drones e guerra eletrônica. Os Estados Unidos e Singapura concordaram em colaborar mais estreitamente na inovação da defesa como parte do esforço mais amplo do Pentágono para emparelhar a indústria de defesa americana com países da região Indo-Pacífico. O assinante do acordo do lado dos Estados Unidos foi Doug Beck, chefe da unidade de inovação de defesa, que ajuda o Departamento de Defesa a adotar tecnologia de estilo comercial. Em linha com essa missão, o novo memorando de entendimento compromete os dois países a cooperar na adoção de tecnologia que tenha utilização comercial e militar. As principais áreas de foco deste trabalho serão a segurança marítima e os sistemas antidrones, de acordo com o comunicado do Departamento de Defesa. Parte do acordo incluirá desafios conjuntos para tecnologia antidrones lançada a partir de navios, enquanto outra parte se centra em tornar os sistemas resilientes à interferência e outras capacidades de guerra eletrônica. Os desafios são uma forma de impulsionar o trabalho dos dois países, disse Beck numa entrevista. As datas de cada desafio não estão definidas, mas Beck diz que o seu objetivo é iniciar os dois em cerca de um mês. Os Estados Unidos e Singapura chegarão a um acordo sobre os objetivos e critérios específicos e, em seguida, permitirão que empresas de ambos os países se candidatem. A partir daí, os Estados Unidos e Singapura decidirão que tipo de ferramenta de contratação pretende utilizar para comprar as ofertas. Isso produzirá vencedores que irão para cada um dos nossos sistemas, disse ele. Estes desafios assemelham-se aos enfrentados no início deste ano pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália como parte do AUKUS, um pacto de defesa centrado em submarinos com propulsão nuclear e outras tecnologias avançadas. A competição AUKUS permite que as empresas de defesa dos três países concorram em torno de um problema centrado na guerra eletrônica.
Ao lado de Beck, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, reuniu-se com o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, à margem do diálogo Shangri-La, uma quimera de segurança que atrai autoridades de todo o Indo-Pacífico. O evento é organizado pelo think tank do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres. Uma das principais mensagens do governo dos Estados Unidos na conferência, como tem acontecido durante o mandato do presidente Joe Biden, foi ligar a indústria de defesa dos Estados Unidos a outros países. Nos últimos anos, houve vários acordos para fazê-lo. A General Electric concordou no ano passado em fabricar motores de caça na Índia para a Força Aérea do país. O Japão e os Estados Unidos concordaram em trabalhar juntos no desenvolvimento de interceptadores de fase plana, destinados a combater mísseis hipersônicos, e sob o AUKUS, as empresas de defesa americanas e australianas estão trabalhando em estreita colaboração. Esse co-desenvolvimento tornou-se uma prioridade mais elevada no meio da guerra da Ucrânia, que pôs em evidência questões relacionadas com a capacidade da própria América de aumentar a produção de armas essenciais, bem como de inovar contra os desafios mais recentes, incluindo a guerra eletrônica. Beck diz que a primeira vez que conversou com parceiros em Singapura foi no outono passado, logo depois de assumir seu cargo atual. Ele citou esse acordo 7 meses depois, como prova da rapidez com que a parceria poderia avançar. Dissemos que vamos fazer algo acontecer, disse Beck. Sanções antirrussas fortaleceram os laços com a China e minaram o Ocidente, diz analista francês. As sanções ocidentais contra a Rússia reforçaram os laços entre Moscou e Pequim, ao mesmo tempo que privaram a União Europeia de vantagens estratégicas e diminuíram sua autoridade sobre o mundo, afirma o cientista político francês Alexandre Delvalle. O principal resultado da guerra econômica do Ocidente contra a Rússia foi o fortalecimento da parceria com a China e, em seguida, o alargamento do fosso entre o Ocidente e o resto do mundo, escreveu Delvalle para a publicação Valeurs Actuales. A nova convergência de interesses econômicos e políticos entre países não ocidentais centrados na Rússia e na China representará um sério desafio ao futuro domínio do Ocidente no sistema global. Em seu texto, o cientista político detalha que os mercados emergentes já compensaram a maior parte das perdas comerciais entre a Rússia e o Ocidente, indicando uma reorientação significativa dos mercados globais. Segundo o especialista, a guerra econômica total do Ocidente contra a Rússia privou a União Europeia das suas vantagens geoeconômicas e estratégicas, bem como da sua autoridade perante todo o mundo não ocidental. O abandono do gás russo barato e mais ecológico em favor do gás do Catar e do Azerbaijão e do gás de xisto dos Estados Unidos minou a indústria europeia, disse, observando que a União Europeia agora paga 5 vezes mais pelo gás do que os Estados Unidos. Moscou está aprofundando a cooperação com parceiros como a China, que dão prioridade aos interesses econômicos das suas relações com Moscou. A Europa é a única no mundo que sacrifica suas vantagens competitivas e industriais. Segundo Delvalle, ao tentar prejudicar a Rússia, a própria Europa caiu numa armadilha. A Rússia tomou a iniciativa no campo de batalha e está preparando uma ofensiva em grande escala em muitas frentes, enquanto Kiev enfrenta uma grave escassez de recursos e pessoas. Delvalle lembra ainda que o apoio da população ao presidente russo, Vladimir Putin, só se tornou mais forte e que o crescimento econômico da Federação da Rússia superou os indicadores europeus. O especialista alerta que o afastamento de uma estratégia de maior integração global poderá eventualmente levar ao abandono do dólar como moeda de reserva. A Rússia e seus parceiros, incluindo os países produtores de petróleo do Golfo Pérsico, a Índia e os países da Ásia Central e do Cáucaso, sem esquecer a Turquia, estão cada vez mais realizando pagamentos em dólares, enfraquecendo assim o monopólio americano. Mesmo que ainda esteja longe, em última análise, poderá levar à destruição gradual do atual sistema regulatório global, à desdolarização, aponta Delvalle. O analista também destacou a imoralidade das sanções que são percebidas por muitos países não ocidentais como uma contradição óbvia das regras de direito e da moralidade consideradas sagradas para a Europa.
países em desenvolvimento, China, Índia, Brasil e outros, ou a Ásia Central, consideram essas sanções que continuam aumentando. O 14º pacote está em desenvolvimento e que não tiveram impacto na guerra, como minando os direitos de propriedade. Por isso, eles deviam ser cautelosos com a possibilidade de que um número de países se recuse cada vez mais a aprofundar a cooperação com a Europa no futuro, acredita o cientista político. O presidente da Bolívia denuncia tentativa de golpe pelo controle de lítio e terras raras. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, denunciou que forças obscuras internas e externas estão conspirando através de golpes suaves contra o seu governo para obter o controle de recursos estratégicos do país, como o lítio e as terras raras. Atualmente, muitas forças obscuras antipatrióticas internas e externas conspiram contra a integridade da pátria, afirmou Arce durante a cerimônia do 72º aniversário do Colégio da Aviação Militar. Através de operações híbridas com golpes suaves, sabotagem da economia, semeando ansiedade, rumores e táticas retiradas dos manuais das potências imperiais, querem controlar o lítio, as terras raras, a água doce, os recursos estratégicos, acusou o presidente da Bolívia. A Bolívia possui uma das maiores reservas de lítio do mundo, junto do Chile e da Argentina. O país compõe o chamado Triângulo do Lítio, onde estão localizadas mais 50% das reservas do planeta. A denúncia do presidente ocorre em meio a um contexto de escassez de dólares e de combustível no país, embora, segundo o governo, haja um abastecimento normal e a situação se deva à especulação. Se diz que, dessa forma, eles procuram travar o progresso do país e impedir que o povo se aproprie dos recursos estratégicos e participe, através de uma democracia amplamente participativa, das decisões governamentais. A Bolívia enfrenta uma situação econômica complexa, devido à queda das reservas internacionais, à escassez de divisas e ao bloqueio da aprovação de crédito no Congresso boliviano. O outro fator que também contribui para a situação atual é a divisão interna do partido no poder. O ex-presidente Evo Morales se distanciou do governo e agora desempenha um papel de oposição, fazendo constantes denúncias de alegada corrupção contra o governo do seu ex-ministro da Economia, Luiz Arce. Some-se a isso a falta de consenso na Assembleia Legislativa devido à dissolução do partido no poder. Os Estados Unidos voltam a ameaçar a China com sanções contra empresas e bancos chineses por apoio à Rússia. Os Estados Unidos e outras nações poderiam tomar medidas contra empresas e instituições financeiras chinesas devido ao apoio de Pequim à Rússia. Disse uma importante autoridade norte-americana nesta sexta-feira, 31/5/2024. Em dezembro, a administração Biden intensificou as advertências sobre o apoio de Pequim a Moscou e emitiu uma ordem executiva que ameaçava medidas punitivas contra instituições financeiras que ajudassem a Rússia a contornar as sanções ocidentais. Acho que estamos principalmente focados nas empresas chinesas que têm estado envolvidas de forma sistemática no apoio à Rússia. Também analisamos atentamente as instituições financeiras, disse o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, quando questionado se a liderança chinesa e os bancos poderiam ser visados, segundo a Reuters. No início desta semana, Campbell disse que havia uma necessidade urgente de os países europeus da OTAN enviar uma mensagem coletiva de preocupação à China. Haverá medidas que serão tomadas não apenas pelos Estados Unidos, mas por outros países, sinalizando o nosso profundo descontentamento com o que a China está tentando fazer em sua relação com a Rússia no campo de batalha na Ucrânia, acrescentou o vice-secretário de Estado norte-americano. Anteriormente, Pequim classificou as sanções já impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia como ilegais, conforme noticiado.